Então, bom dia a todos, graça e paz. Iniciamos a exposição da carta do apóstolo Paulo, Epístola aos Filipenses. Então, nós concluímos a exposição na íntegra de todos os capítulos e versículos de Colossenses, a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. E agora nós vamos fazer a exposição da Carta da Alegria. Filipenses é considerada a Carta da Alegria porque aparece 13 vezes a expressão alegria, regozijai, alegre-se no Senhor. Né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. E a carta, desde o início até o final, ela tem essa expressão de alegria. Domingo passado já foi feita a exposição do capítulo 16 como pano de fundo, 16 de Atos 16, que é o pano de fundo histórico do início da igreja lá em Filipos. Então foi colocada toda a situação de direcionamento do Senhor. Então a equipe de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, 4 pessoas, integrando então a equipe missionária de Paulo. Eles tinham a intenção de ir para a Ásia e Deus direcionou para a Europa. Macedônia faz parte da Grécia, então continente europeu. E ali começa de forma muito simples. Não havia sinagoga, não havia judeus suficientes para montar uma sinagoga. É necessário pelo menos 10 homens judeus para se montar uma sinagoga. Por conta também de ser uma colônia romana, então muitos oficiais, muito peso romano ali, colônia. Quem nascia ali naquela cidade de Filipos era considerado cidadão romano. Então, alguns comentaristas estudiosos dizem que não se tinha uma sinagoga por conta também dessa influência romana. De qualquer forma, Paulo não deixou de fazer obra missionária porque ele entendeu que Deus o havia direcionado para aquele campo de missão. Ou seja, além da proibição momentânea de ir para a Ásia, da equipe missionária ir para a Ásia, além disso, foi trazido a Paulo uma visão de um homem macedônio. E esse homem macedônio, e como que Paulo sabia que era macedônio? Talvez por algum traje, alguma roupa típica, né? Às vezes nós identificamos alguns países com roupas típicas, determinados países, ou determinados locais do nosso país, inclusive. Mas ali Paulo então entendeu que era um homem macedônio, na visão, e aquele homem macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o clamor do campo missionário. Passa aqui e ajuda-nos. E Paulo, entendendo que era a direção de Deus, imediatamente direcionou sua equipe para ir para Macedônia. Chegando lá, não havia sinagoga, não havia outro lugar senão um rio, e nesse rio havia algumas mulheres que se reuniam para oração. Paulo então vai até esse local, entende que é uma estratégia para começar a falar de Deus naquele local. Enquanto ele está falando, Lídia, uma mulher da alta sociedade, porque ela era vendedora de um tecido caríssimo, e ela então, que não era da cidade, inclusive, não era originária da cidade, o Espírito Santo abre o coração dessa mulher, e essa mulher começa a entender espiritualmente o que Paulo estava dizendo. Irmãos, uma aplicação já de início. É Deus que faz a obra. É Deus que vai, o Espírito Santo vai na frente. Então, é por isso que nós estamos orando com bastante antecedência, com bastante intencionalidade, pedindo para que o Espírito Santo vá à frente, falando aos nossos vizinhos. Amém? Então, Paulo foi lá, aquela mulher abre o coração, e ela é tão impactada com a mensagem do Evangelho, que ela faz um pedido à equipe missionária, para que eles fossem
ser seus hóspedes. Outra coisa muito importante é hospedagem. Devemos ser bons, que pode ser que a gente esteja recebendo um anjo em casa e não venhamos saber. De qualquer forma, anjo é mensageiro. E aquela mulher, ela recebe aquela equipe, não sei, isso fala quanto tempo eles ficam, mas ali nasce a igreja. Ou seja, a primeira igreja na Europa nasce na casa de uma mulher. E à medida que Paulo compartilha o Evangelho, a família toda se converte. Começa bem. Mas, meus irmãos, a obra de Deus é luta. Logo em seguida, Paulo está passeando pela cidade, andando pela cidade, uma jovem escrava, endemoniada, começa a dizer em alto e bom som: são servos do Deus Altíssimo que vieram trazer a salvação. A princípio, quem pensa, fala assim, bom, é uma boa propaganda, né? Isso acontece uma vez, acontece outra vez, acontece um dia, acontece outro dia, e Paulo fica incomodado com isso. Porque, na verdade, ele não estava fazendo uma boa propaganda do cristianismo e nem do Deus Altíssimo, Jeová. A cultura helênica, que eles têm como pensamento religioso, é o panteão greco-romano. Então, ela está dizendo o seguinte: esses são os servos de Zeus, o maior dos deuses do Olimpo. Ela está falando, esses são os servos do Deus Jeová. Detalhe. E salvação, eles entendem outra coisa. Na mente de quem ouve, pode ser que o demônio tenha falado algo semelhante àquilo, mas o inimigo é sutil. O inimigo é sutil. E Paulo entende que aquela situação não deve permanecer. E ele expulsa em nome de Jesus o demônio daquela jovem endemoniada. Logo em seguida vem uma grande perseguição. Por quê? Porque aquela jovem escrava endemoniada, ela produzia muito dinheiro aos seus senhores. Quando o demônio sai, ela obviamente não consegue fazer aquilo que ela fazia, porque ela recebia as informações do demônio, dos demônios, inclusive. Pode ser que tenha mais de um. E então ela não tem mais essa capacidade espiritual das trevas. E aí então as pessoas que vêm sendo prejudicadas financeiramente começam a perseguir a equipe missionária. Essa perseguição leva à prisão, leva aos chicotes, leva à prisão. Prisão de segurança máxima, tronco nos pés, corrente, tronco. E aí à meia-noite, Paulo e Silas começam então a louvar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E eles estão cantando, louvando a Deus, e aí vem a intervenção de Deus, e vem um terremoto, as correntes se quebram, as portas se abrem. O carcereiro, ele, ao ver aquela situação, ele tenta, então, suicídio. Harakiri, né? Os japoneses. E aí Paulo intervém e faz assim: nós estamos aqui. O carcereiro, admirado com aquele gesto, ele então começa a fazer algumas perguntas, e uma delas é: o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus, que será salvo toda tu e tua família. Segunda família, que Deus intervém, que Deus se manifesta, que Deus ajuda a equipe missionária. Segunda família. Agora nós temos uma família de uma pessoa da alta sociedade, uma jovem escrava, e nós temos uma família da classe média, por ser um oficial romano. Então começa a igreja ali. Bom, quando Paulo escreve essa carta, passa-se 10 anos.
E nós vamos ver algumas peculiaridades muito importantes, porque essa carta é a carta mais pessoal e mais carinhosa do apóstolo Paulo a uma igreja. Das 13 cartas que Paulo escreve, nós temos, lógico, as cartas que não são direcionadas às igrejas, como, por exemplo, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. O restante são direcionados a igrejas, e a mais pessoal, mais carinhosa, mais amorosa de todas as cartas é essa carta. E hoje nós vamos ver por que essa carta, a recordação que Paulo tem desses irmãos, mesmo passados 10 anos, são recordações de alegria e gratidão. Vejamos no versículo 8. Vamos começar a leitura então, dada essa introdução importante. Filipenses 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor, acompanha a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isso mesmo de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, e entranhável afeição de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nosso coração nessa manhã. Amém? Queridos, se fosse resumir essa carta inteira, numa única frase, não é a afirmação teológica e nem a grande ideia e nem a ideia central da mensagem. Tá? É o resumo em uma frase de toda a carta. Entendo que o resumo seria este: o Evangelho neles é a garantia de que o Evangelho crescerá por meio deles. O Evangelho neles é a garantia que o Evangelho crescerá por meio deles. E nós vamos ver isso. Há uma dinâmica aqui de vida eterna, vida em Cristo, crescimento na graça, no conhecimento, crescimento espiritual que produzirá um crescimento do reino de Deus. O Evangelho cresce neles e o Evangelho cresce através ou por meio deles. Essa dinâmica é importante aqui na carta. Muito bem. No versículo 8, nós vemos o seguinte. Está escrito assim: porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou terna misericórdia, está melhor essa tradução. Entranhável, não é estranhável, é entranhável, assim, nas entranhas. Ou seja, naquela época se entendia que a fonte dos sentimentos não era o coração, eram as entranhas.
né? Era estômago. Né? E é interessante, quando você sente medo aonde? Né? Quando você está tenso, você sente um desconforto estomacal, né? Entranháveis afeições. Então, algo assim muito profundo do ser que Paulo está dizendo. Né? Por amor que Paulo tinha pelos filipenses. Não é outro senão o mesmo amor de Cristo. O amor de Cristo passa por nós aos nossos irmãos. É interessante, quando a gente permite que o amor de Cristo passe por nós para amarmos nossos irmãos em Cristo. Paulo diz que os traz na mente. Veja aí o versículo 3. Graças damos... está sempre virando para a página. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, Paulo os traz na mente. Esses crentes povoavam a mente do apóstolo Paulo com boas recordações. Eles moravam na mente do veterano apóstolo. Ele diz, eu sinto saudade com tanta intensidade que ele diz que os ama com o coração de Cristo. A palavra pensar, no versículo 7, como tenho por justo sentir isso mesmo, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós sois participantes da graça de Deus, tanto das minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. A palavra pense é usada por Paulo 23 vezes nessa carta. Isso é algo significativo. Porque o Evangelho, o cristianismo, não é só sentir, é pensar. Na verdade, são as duas coisas. Mas me parece que primeiro nós pensamos, e esse pensamento a respeito da revelação de Deus produz bons sentimentos, e não o contrário. Às vezes, no primeiro momento, a evolução para o conhecimento. Mais doravante é o conhecimento para termos bons sentimentos. Como o próprio apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a Deus um culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para o quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja a dinâmica que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Nós precisamos o quê? Um culto racional. Nós precisamos ter o quê? Uma renovação do entendimento. Transformai-vos, não é transformar as pessoas, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas também, irmãos, Paulo os traz no coração. Paulo os traz nas orações. Quem ama, ora. Quem ama, ora. A forma mais efusiva de demonstrar amor por alguém é interceder por essa pessoa. A forma mais efusiva de amar alguém é orar por essa pessoa. Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder dedicar-se à oração. Ele nunca esteve tão ocupado. Ele nunca esteve tão envolvido com a terra ao ponto de não ter tempo para o céu. Paulo nunca separou o ministério da pregação com o ministério da intercessão. Para ele, as duas coisas estão juntas. É como se fosse um pássaro, os dois lados de uma asa. A pregação e a intercessão.
Quando nós olhamos então para essa carta maravilhosa, nós podemos também chegar a algumas situações importantes. Qual é a ocasião e propósito? A ocasião para a carta foi o envio de uma oferta missionária, uma oferta financeira da igreja de Filipos a Paulo pelas mãos de Epafrodito. Veja aí capítulo 4, versículo 18 de Filipenses, que mostra a ocasião e propósito. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a oferta missionária, aos olhos de Deus, é duplamente agradável a Deus. Olha a expressão que ele usa no final. Com cheiro suave e suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele usa dois adjetivos. Aliás, vamos dizer três, né? Porque ele está dizendo que é um cheiro de suavidade. Paulo fala isso porque assim havia para os judeus o altar do incenso. Esse cheiro do altar de incenso significa intercessão. Lá em Apocalipse diz que as nossas orações serão recolhidos com cheiro suave. Então imagine que cada vez que você orar, espiritualmente falando, você está produzindo um aroma agradável a Deus. Cada vez que você ofertar para missões, você está ofertando com um sacrifício de suavidade, um cheiro suave, suavidade e um sacrifício. A oferta missionária é o sacrifício. O que é um sacrifício? Não é aquilo que lhe sobra. É aquilo que provavelmente vai lhe fazer falta. É um sacrifício porque você está tirando algo para ofertar para Deus. O sacrifício requer o quê? Disposição. Requer recursos. Quando Araúna perguntou para quis doar o terreno para o rei Davi, para construir o templo, o que Davi disse? Não darei ao Senhor nada que não me custe nada. Darei ao Senhor que me custe tudo. Essa é a visão bíblica. Hoje as pessoas barganham com Deus. Hoje as pessoas não são fiéis. Não são fiéis ao dízimo. Não são fiéis à oferta. Não fazem sacrifício para a obra de Deus. Faz agenda, é sempre agenda que sobra das muitas atividades familiares e sociais. Portanto, não é sacrifício. A oferta ou o dízimo, quando dão, é o que sobra. Não é a prioridade do orçamento. Não é o primeiro item de um orçamento familiar, um orçamento familiar, mensal. Não. Coloca todas as demais coisas. Se sobrar, aí eu disse. Oferta missionária, então, meus irmãos. Olha, se as igrejas, se os crentes fossem fiéis, entendessem esse princípio, que a oferta missionária, Paulo está dizendo, a oferta missionária é triplamente aceitável por Deus. Cheiro suave, aprazível e também
aprazível e agradável a Deus. Ou seja, é algo que Deus recebe com grande alegria e grande contentamento. Então, a ocasião é essa. O propósito. Então, assim, podemos dizer assim, muito simplesmente, que é um recibo de uma oferta missionária. Um recibo. Só que esse recibo de oferta missionária vai com instruções bem pontuais. Porque, irmãos, quando o Epafrodito vai visitar Paulo, porque não é só oferta em dinheiro, é oferta de uma vida, porque Epafrodito quase morre. A gente vai ver isso. Epafrodito, ele até é usado por Paulo como exemplo do sacrifício de Cristo, que é a pessoa que não pensa em si mesmo, mas pensa em outra pessoa. Ele não vai sozinho. Ele vai com o apoio da igreja. Lembre-se, Colossos 2:20 quilômetros. Filipe, pode ser que seja um pouco menos, mas demanda uma grande viagem. Quem financia isso? Quem fala assim, não, vamos, olha, Paulo está lá preso, mas gente, passou 10 anos. Não importa. E aí o que acontece? Paulo também envia instruções para ministrar aquela igreja. Capítulo 2, versículo 25, vai dizer isso. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e nosso enviado para prover as minhas necessidades. Versículo 26, portanto, tinha muita saudade de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. Bom, também ele levou, é muito provável que ele levou o progresso daquela igreja, mas também levou os problemas daquela igreja. Parece que existem essas duas questões nas cartas ou nas igrejas do Novo Testamento. Progresso, problemas. Elogio, mas também puxão de orelha. Me parece que o bom líder, o bom pastor, o bom presbítero, é aquele que identifica essas duas questões. Elogia quando precisa elogiar, e há elogio sempre. Mas não é só de elogio que uma igreja vive. É também identificar alguns problemas para que a igreja se torne a cada dia saudável, para que a igreja se desenvolva em Cristo. O Evangelho neles é a garantia de que o Evangelho terá progresso através deles. Bom, quando nós olhamos então nessa dinâmica, nós temos algumas coisas, e aí já vou entrando na afirmação teológica, no resumo agora da mensagem. Então vejamos que nós temos um elogio. Antes de entrar na afirmação teológica, ainda deixa mostrar aqui na carta do que e por que o apóstolo Paulo elogia aquela igreja. Vou resumir uma palavra. O elogio que Paulo dá àquela igreja é uma palavra missionária. No decorrer aqui eu vou mostrar por que cheguei a essa conclusão.
Paulo elogia uma igreja que é uma igreja missional. Parece que a mais missional, ou mais perto de ser uma igreja missional no Novo Testamento. Qual é o problema identificar? Falta de unidade. Nas entrelinhas, nós vamos ver que Paulo identifica falta de unidade. Essa falta de unidade faz com que eles não considerem seus líderes espirituais. Sabe por quê? Eu chego a essa conclusão, estudando a carta, lendo os comentários e debruçando, porque no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Essa especificação mostra alguma coisa. Porque se ele diz todos os santos, os presbíteros, ou os bispos, e diáconos estão incluídos. Não precisaria ele dizer bispos e diáconos. Entende-se que, por alguma razão, eles não estão valorizando oficiais da igreja. Irmãos, no meio evangélico, no meio da igreja cristã, existe o 8 e 80. O que é esse 8 e 80? De um lado, o extremo, do polo lá, existe aquela igreja, ou aquelas igrejas, que supervalorizam o ministério pastoral ou os líderes espirituais, ao ponto de exercer uma verdadeira pastolatria. Adoração ao pastor. Colocam o pastor como se fosse um ser que não é humano. Colocam o pastor no pedestal. E o problema de se estar no pedestal é permanecer no pedestal. Paulo fala uma coisa que eu fiquei muito tempo pensando nisso. Paulo diz assim: nós não somos como Moisés. Como assim? Nós não somos como Moisés, que mesmo depois da glória desvanecida, ou seja, o brilho do rosto não mais brilhar, ele ainda continuou com o véu. Ainda continuava com o véu. Porque o véu mostrava o quê? Primeiro, o brilho era tão intenso que eles não conseguiam ver face a face Moisés por causa do brilho da glória de Deus em sua face, por conta do tempo que ele ficou lá no Monte Sinai. Mas depois de um tempo, esse brilho diminuiu, ao ponto de não ter mais. Por que ele permaneceu com o véu? Paulo é ousado. E Paulo, ele faz essa menção aos líderes porque ele está dizendo assim: olha, vocês precisam ter um ponto de equilíbrio, vocês precisam valorizar seus líderes espirituais. Então, se de uma ponta existe uma verdadeira pastolatria, da outra ponta, uma desvalorização, como se o pastor fosse um Zé Ninguém, como não fosse chamado por Deus, como se o pastor fosse qualquer um. Ah, coitado, é pastor. E às vezes isso acontece até no meio pastoral, da falta da valorização dos próprios pastores. Uma vez eu estava num ambiente que tinha um pastor, e na fila o pastor comentando para ele, com outro pastor: olha, meu filho vai ser engenheiro. E eu falei assim: mas ele não escolheu, eu não quis seguir a carreira pastoral. E aí esse pastor disse: graças a Deus. Como assim? Tem pastores frustrados em relação ao ministério, porque ou não entenderam o seu chamado,
talvez não considerar o que Paulo diz, fiel a essa palavra, digna de aceitação. Aquele que escolhe episcopado, excelente obra deseja. O apóstolo Paulo está dizendo assim, de todas as vocações, de todos os afazeres, de todas as profissões que há no mundo, não existe uma profissão melhor e mais excelente do que ser pastor. Até hoje eu não consigo chamar pastor pelo nome. Só quando existe muita assim, porque até diz assim, não, entre os pastores não tem problema, você pode chamar pelo nome. Uma vez, uma irmã de uma certa idade chegou para mim e falou assim, era bem mais jovem, e ela disse assim, eu não consigo chamar de Senhor, eu não consigo te chamar de pastor. Eu fiquei pensando, e quanto à idade, não é questão de nada, senão é questão de ser muito jovem. Jesus era jovem. Jesus era chamado de Rabi, Rabone, mestre, Senhor. A questão da idade, a questão da autoridade espiritual. Até onde nós entendemos essa dinâmica. Isso é importante. De alguma forma, isso está envolvido com a unidade da igreja. Bom, poderia falar muito sobre isso, mas vamos seguir aqui o fluxo. E nós vamos ver que a igreja, ela, sim, considerava o apóstolo Paulo, mas parece que estava com uma certa dificuldade de considerar Timóteo e considerar Epafrodito. Porque Paulo tem que falar para a igreja, ó, recebe, considere como homens de Deus, olha, eles são fiéis, olha, eles deram sua vida para que eu pudesse ter uma situação melhor aqui na prisão. E qual é a solução para essa falta de unidade? Qual é a solução para que tenhamos uma valorização adequada em relação aos líderes espirituais? O exemplo de Cristo. O exemplo de humildade de Cristo. E é isso que nós vamos ver mais para frente. Bom, afirmação teológica. As boas recordações que Paulo tem de uma igreja missional enche seu coração de gratidão e alegria. Você consegue guardar que isso vai ser compartilhado no PGM. Anote, guarde em sua mente, ou depois veja a mensagem. Qual é o resumo? Qual é a frase que resume tudo, toda a mensagem? As boas recordações que Paulo tem de uma igreja missional enche seu coração de gratidão. As boas recordações que Paulo tem de uma igreja missional enche seu coração de gratidão e alegria. Vejamos então quais são essas recordações. Aliás, essas boas recordações. Primeiro, a primeira recordação é que é uma igreja missional. Por quê? Porque eles têm uma contribuição constante na vida e no ministério de Paulo. Veja o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, 10 anos se passaram, como eu disse, desde o primeiro momento que aquela igreja nasceu, que Paulo então vai para o campo missionário, ou durante a permanência dele na cidade, a igreja é parceira, é contribuinte constante. Outras igrejas não foram. Outras igrejas falharam nisso, como hoje em dia. Costuma-se dizer, irmãos, que o contribuinte ou mantenedor brasileiro
ele é volátil. O que significa? Ele não é constante. Não é constante. Eu experimentei isso. Quando eu fui para o campo missionário, eu fui para um navio, logo sul. Eu tinha 213 mantenedores. 213. E cada vez que eu ia pregar numa igreja, pregar sobre missões, esse é meu viés ministerial, desafiava a igreja, tal, no final tinha os folders, né? E o folder falando qual é o propósito, qual é o projeto, quem é missionário, tal, família do missionário, tal. E na última parte das três partes tinha uma página que era destacada. E nessa página a pessoa colocava lá seus dados pessoais e o valor que queria contribuir. 213. Coloquei todos esses papéis em calhamaço assim, em planilha de Excel. Várias folhas em planilha de Excel impressas, entrego lá para a OEM, Operação Mobilização, que administra o navio. Eles falam, o que é isso? Não existe isso. Os missionários aqui têm 5, 6, 2, 3 mantenedores. 213? Algum problema? Não tem problema nenhum. E assim, irmãos, não era contribuição significativa. Porque até fala assim, olha, eu prefiro que tenha muitas pessoas que acabam sendo intercessoras, ou intercessoras que também são mantenedoras, mas não precisa ser um valor. Põe lá, R$1 por dia, R$30 por mês. A maioria era 30, 50 reais. Ai, mas no final foram ficando no caminho. Chegou na época da pandemia, quase que não tinha ninguém. Isso eu experimentei. E eu sei que muitos missionários enfrentam isso. Porque começa bem, teve gente que colocou o nome assim, teve gente que colocou o nome e nunca sequer deu uma oferta. Para quem dedica tempo exclusivo, integral, né? Lógico, Deus é fiel e Deus mantém o missionário mesmo quando a igreja é infiel em relação à contribuição e à constância da oferta missionária. Mas Paulo não. Paulo, ele olha para a igreja de Filipos e fala assim, olha, vocês foram contribuintes fiéis, constantes. Desde o primeiro dia até agora. 10 anos. Conheço um casal que a missionária me falou assim, eu tenho muito carinho por aquela igreja. Eu os tenho no coração. Quase eu falei assim, ela está recitando o Filipenses. Aquela igreja em Minas Gerais. Jatobá? Bom, enfim, uma cidade de Minas Gerais. Isso aí. Itajubá. Aquela igreja tem sido fiel àquele casal durante 43 anos. Contribuição constante. Então, quando Paulo olha para trás, vê como começou. Começou simples. Se torna a igreja mais fiel do Novo Testamento, nesse aspecto. Segunda recordação excelente que Paulo tem, e essa segunda recordação, a primeira, a segunda, a terceira, enche seu coração de alegria e de gratidão. Uma relação aperfeiçoante. Então é fácil de guardar. Contribuição constante, no versículo 5. Relação aperfeiçoante, no versículo 6. E no versículo 7, participação pessoalizada. Você inventou essa palavra? Acho que sim. Mas para dar
harmonia fonética. Vamos lá para a segunda recordação. Relação aperfeiçoante, o relacionamento aperfeiçoante. Versículo 6. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Desafio para os irmãos essa semana, decorem esse versículo. Ok? Olha, nós vamos fazer a exposição de Filipenses, e o cronograma que eu já passei para os presbíteros, do conselho, é que nós vamos até dezembro. Talvez primeira ou segunda semana, ou primeiro ou segundo domingo de dezembro. Ou seja, nós vamos ter vários domingos na sequência expondo essa carta. Desafio aí para os fortes, para as irmãs fortes também. Ler toda semana a carta dos Filipenses, do princípio ao fim. Põe isso como alvo. Vai ser bênção para a sua vida. Põe como tarefa, como missão, como sugestão do pastor, você ler a carta dos Filipenses toda semana. Então, se nós vamos ter aí, sei lá, 12, 13, 14 semanas, é provável que se você fizer isso, no final você vai ter decorado a carta. Isso já aconteceu aqui, já fiquei sabendo, então não é nada que vocês já não experimentaram, me parece com a carta de Efésios, né? Essa carta é mais curta. Efésios tem 6 capítulos, essa carta tem 4. Então, outro desafio para os fortes. Decore um versículo por semana. Então, leia a carta toda semana e decore um versículo. Versículo que você vai decorar essa semana. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui está. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Decore na Bíblia que você usa, o versículo que você usa. Tá bom? A versão que você usa, seja ela Almeida atualizada, revista atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, NBI, NAA, não importa. Decore na sua Bíblia, conforme a versão que está na sua Bíblia. Irmãos, quando nós falamos dessa relação aperfeiçoante, isso nos traz algumas lições importantes e algumas situações muito práticas. Primeiro, seja paciente com você mesmo. Não seja demasiadamente crítico em relação à sua vida cristã. Tenha disciplina? Tenha. Procure fazer a vontade de Deus? Sim. Mas lembre, quem começou a boa obra em você e vai terminar essa obra até o dia que você encontrar-se com Cristo é Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Tem gente que não está mais na igreja porque acha que não falhou. Não consegue. Talvez não consiga porque não dá espaço para Deus trabalhar no seu coração. Mas se deixar Deus trabalhar, Ele vai fazer algo. Ele não faz nada imperfeito. Deus não deixa pela metade. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar essa boa obra. 3 tempos da salvação. Passado significa justificação. Presente significa santificação. Futuro significa glorificação. Então você está em processo. Você está em construção. Segundo lugar, seja paciente com seu irmão em Cristo. É aquele irmão chato. Aquele irmão mala sem alça. Aquele irmão que fala mal de você. Aquele irmão que é difícil. Aquele irmão, tenha paciência. Porque se Deus começou a obra nele, Ele vai terminar essa obra. Não vai deixar para mim. E pode ser que vocês entrem nos céus
de mão dadas. E que você vai conviver com essa pessoa. Seja paciente. Exerça o perdão. É difícil, mas tem a ver com a unidade do corpo de Cristo. Quem que é o agente da salvação? É Deus. Aquele, quem? Deus. Ele aponta Deus como agente, aquele que operacionaliza. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos cantar hinos que falam sobre o céu. Sabe por que a salvação está baseada na graça de Deus? Porque não daria certo se fosse outra forma. Não. Se dependesse de mim, eu estaria muito preocupado com a minha salvação. Se dependesse de outra pessoa, eu estaria muito preocupado com a salvação. Mas depende de Deus. Se depende de Deus, Ele vai fazer. Ele vai concluir. Ele vai aperfeiçoar. Então, não é aquela situação, hoje eu estou salvo, amanhã não sei. Hoje eu não estou salvo, porque pisei na bola. Não. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Deus começou a obra de aperfeiçoamento, está continuando a obra de aperfeiçoamento e vai concluir a obra de aperfeiçoamento na sua vida. Creia nisso. E aí, meus irmãos, a vida cristã se torna mais leve, se torna mais suave. O nosso relacionamento com nossos irmãos também se torna mais suave. Mesmo quando o irmão pesa na bola. Eu sempre falo para os novos convertidos o seguinte: olha, já quero avisar vocês que não vai ser fácil. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã é uma maratona. Uma maratona correndo descalço sobre as pedras. Dificilmente você vai passar pela vida cristã sem que um irmão em Cristo pise no seu carro. Vai acontecer. Vai acontecer. Não se iluda. Vai acontecer. Pode ser o irmão que você considera, pode ser o irmão mais próximo, pode ser o irmão que vivia na sua casa, pode ser o pastor, pode ser a ovelha em relação ao pastor. Isso vai acontecer. Então, irmãos, que Paulo está dizendo, olha, eu tenho boas recordações porque eu sei. Eu me lembro como Deus começou a obra. A igreja nasceu lá com fósforos. Foi com luta. Foi com chicote nas costas. Foi com prisão. Mas Deus começou. A minha recordação, passados esses 10 anos, que Deus continuou e vai continuar fazendo a obra de vocês. Terceiro e último. Participação pessoalizada. Participação pessoalizante. Para rimar. Então, contribuição constante, relação aperfeiçoante e participação pessoalizante. Versículo 7. Como também tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como da minha defesa e confirmação do Evangelho. Muito bem. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não só fizeram pix na minha conta. Vocês não só pagaram o boleto. Vocês me acompanharam. Desde o último.
E agora, eu estou numa situação vulnerável. Vocês mandaram para fugir. Se vocês me assistiram, a graça que eu tenho, vocês estão participando. Irmão, quando nós oramos com o missionário, quando nós contribuímos com o missionário, quando nós tiramos um tempinho, vamos visitar o missionário, quando a gente escreve uma carta no missionário, a obra que ele está fazendo lá, nós somos participantes. Nós temos o galardão da obra do campo missionário quando nós somos participantes pessoais do ministério que tal missionário ou tal pastor exerce. E nisso, irmãos, há umas questões muito práticas. Por exemplo, Lambari. Lambari é nossa igreja irmã. Então, hoje mesmo, conversando com o pastor Davi, a ideia é o quê? É irmos até lá. Eu já fui, Daniel já foi, a Priscila já foi, não sei quantos outros irmãos já foram lá. Ele, Alan, legal, Julita, né? Porque assim, vendo, o coração vai sentir. O coração sente aquilo que os olhos veem, é isso? Outra questão, irmãos, viagem missionária. Quantos aqui já fizeram uma viagem missionária? A viagem missionária é algo fantástico. Quem vai para uma viagem missionária volta com outra mentalidade. Com outra mentalidade. Com outra visão de mundo, outra visão de reino. Porque aí você vai ver a cidade. Você vai ver a obra acontecendo, apesar das dificuldades. Então, reunindo essas três coisas, eu entendo que uma igreja missional é uma igreja que atende esses três quesitos. É uma igreja que tem contribuição constante. Qual a diferença entre uma igreja missionária e uma igreja missional? Vou dizer que esse conceito de igreja missional é assim, relativamente novo no conceito da missiologia. Não tão novo a nível mundial, mas novo, muitas igrejas hoje não sabem o que é isso. Talvez até pratiquem, mas não sabem a conceituação. A conceituação é importante para saber se nós estamos no caminho certo. Então veja, uma igreja missionária é uma igreja que assim, ela participa de campanha. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivencio. Uma igreja batista, por exemplo, ela participa das campanhas das juntas denominacionais. Por exemplo, no começo do ano tem a Junta de Missões Mundiais, que existe lá a campanha. Nessa campanha marca-se um dia para levantar o valor, a oferta oficial, a oferta para aquela campanha. Isso acontece todo ano. Depois tem estadual, depois tem nacional. E assim, de quando em vez, se pensa em envolver a igreja com missões. É a igreja que envia até missionários. Então assim, pastor, isso é ótimo. Está bom. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, olhando aqui para essa carta, nós vamos ver que uma igreja missional é aquela que não entende que é enviadora. É uma igreja que entende que é enviada. Diferente. Uma igreja que entende que é enviada, todos os membros da igreja se consideram como missionários. Talvez precisamos virar a chave e entender o seguinte: nós não somos apenas crentes, membros de uma igreja. Nós somos missionários de Cristo. Se você entende ser um missionário de Cristo, um discípulo verdadeiro,
muitas atitudes mudam. Consequentemente. Quando eu estava pastoreando a Igreja Batista Central de Itaquera, a igreja completou 53 anos naquela ocasião, e eu levantei 53 diferenças entre membro e discípulo. Como eu já disse aqui, o membro, nem todo membro da igreja é um discípulo, porém, todo discípulo é membro de igreja. 53. Talvez existam mais. Não me lembro, lógico, não quero compartilhar isso agora. Mas, uma das diferenças entre o membro de igreja e o discípulo, o simples membro de igreja e o discípulo verdadeiro, é que o membro, ele quer ir para o céu. O discípulo verdadeiro, ele quer ir para o céu e quer levar outros para o céu também. O membro de igreja espera ser visitado, o discípulo verdadeiro visita. E assim vai, muitas diferenças entre membro de igreja e membro e discípulo verdadeiro. Irmãos, nosso desejo é que cada membro da igreja se torne um verdadeiro discípulo. Que cada membro da igreja se torne um missionário. Porque se você entende como missionário, assim, meu campo de atuação é onde eu trabalho. Meu campo missionário é onde eu estudo. Meu campo missionário são os meus vizinhos. Então, eu vou ter intencionalidade para ser um verdadeiro missionário. E aquela igreja entendia porque ela fazia isso de forma constante, não era apenas campanhas. A cada 3 meses nós vamos pensar em missões. Não, eles estavam pensando o tempo todo. Segundo, eles estavam sendo aperfeiçoados por Cristo. Terceiro, a participação deles era uma participação pessoalizada. Não era terceirizada. Agências missionárias e juntas missionárias existem por conta da deficiência da igreja em ser uma igreja missional. Porque se a igreja for missional, não precisa de agência. Não precisa de juntas missionárias. Porque ela vai respirar a obra missionária o tempo todo. De forma constante, de forma aperfeiçoante e de forma pessoalizante. Amém? Deus os abençoe nessa carta maravilhosa, nessas boas recordações que Paulo tem em relação àquela igreja, e que possamos ter um desafio aí, de cumprir esse desafio, e sermos mais parecidos nesse aspecto de elogio que Paulo faz àquela igreja, que o Senhor Jesus faça a essa igreja também. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra, riqueza espiritual, embora sendo uma carta, uma correspondência do apóstolo Paulo a uma igreja, o Espírito Santo, ele inspirou o apóstolo Paulo e preservou essa carta como parte da Bíblia, do Novo Testamento, com a finalidade de tirarmos princípios importantes para a nossa vida cristã. Ó Deus, que sejamos uma igreja missional, que sejamos uma igreja com contribuição constante, uma igreja de relação aperfeiçoante e uma igreja com participação pessoalizante. Ó Deus, e assim, ó Pai, caracterizando-nos como uma igreja missional, e que, seja qual for o obreiro que estiver aqui, que passar pela história dessa igreja, ou que for alcançado em termos de relacionamento ministerial com essa igreja, com o tempo, tenha boas recordações que enchem o coração de gratidão e alegria. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.